bem, gente, a gente começa agora o que eu prometi desde o comecinho, que é uma jornada de muito conhecimento, muitas trocas e muitos insights. A gente vai disponibilizar para todos vocês um e-mail. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram colocar algo, fazer algum comentário, a gente vai pedir para que vocês façam através desse e-mail aqui. Seria legal se todos anotassem, porque é um canal direto que vocês vão ter de comunicação com a gente. E a gente, nos próximos dias, após o evento, a gente vai dar a devolutiva de todas as perguntas e questões que foram levantadas por todos vocês. Então, agora sim, a gente parte aqui para o nosso primeiro painel do dia, que vai trazer como tema central aqui para o nosso palco as recentes inovações no mercado de FDIC-MM. Esse painel a gente traz como moderador o Rubens Vidigal Neto, que é sócio fundador do Vidigal Neto Advogados. Agora eu vou contar um pouquinho mais sobre o nosso mediador. Ele é bacharel de Direito pela USP, ele é pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV, atua há mais de 20 anos nas áreas do direito bancário e também de mercado de capitais. Desde 2020, ele atua como conselheiro independente do Conselho Deliberativo da estrutura inicial do Open Finance Brasil. E desde 2016, é um dos coordenadores da Comissão de Direito do Mercado Financeiro do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial. Agora sim, seja mais do que bem-vindo ao nosso palco, Rubens Vidigal Neto. Rubens, seja bem-vindo. Obrigada por comparecer conosco. Seja bem-vindo aqui ao nosso painel. Pode escolher o lugar onde vai se sentar. E a gente vai compor, então, agora a nossa mesa, o nosso painel. Eu convido agora o superintendente de Securitização e Agronegócios da CVM, o Bruno Gomes. E antes dele subir, eu também vou contar mais um pouquinho aqui da bio do nosso convidado Bruno Gomes. Ele é formado em Economia e Contabilidade, com especialização em Economia Empresarial. Ingressou na CVM em 2012, atuando na Superintendência de Desenvolvimento de Mercado, também como gerente de investimentos estruturados. O Bruno é responsável pela supervisão dos investimentos de securitização, imobiliários, agronegócio, crowdfunding e os que envolvem também inovação. Trabalhou também por 13 anos na KPMG, como responsável por auditorias envolvendo instituições financeiras, fundos e veículos de investimento offshore. Então, Bruno, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação, por aceitar nosso convite. Bom papo para vocês. Pode escolher o seu local de... Convido também para o nosso painel o Mardilson Queiroz, consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil. Antes dele subir, eu conto um pouquinho mais. O nosso convidado é doutor em Economia e graduado também em Engenharia Eletrônica pelo ITA. É funcionário do Banco Central do Brasil desde 1997, onde participou de grupos de trabalho do Banco Mundial e do BIS sobre temas relacionados a padrões e boas práticas na área de sistemas de pagamentos. Coordenou a equipe técnica responsável pela definição do arcabouço regulatório sobre arranjos e instituições de pagamentos pela regulação da omissão, registro e negociação de duplicata escritural e de recebíveis de cartão. Recentemente, ele coordena a equipe responsável pelo projeto Open Banking. Então, seja mais do que bem-vindo. Mardilson Queiroz, obrigada pela sua presença e participação conosco. Agora sim, composto o nosso painel, agradeço a presença de todos mais uma vez. Chamo o nosso moderador, o Rubens, e um excelente painel para todos vocês. Eu volto ao final. Obrigada. Alô, alô, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu agradeço ao FDIC aqui pelo gentil convite, é uma satisfação estar aqui. E, ao mesmo tempo, um desafio, né? Porque quem estava sentado nessa cadeira aqui era a Luá, uma 360 de comunicação, eu sou aqui um advogado, vou tentar, de alguma forma, compensar aqui com os meus convidados dessa mesa, que sem dúvida, vão trazer muita informação importante aqui para a indústria. Eu sempre digo que eu tenho o privilégio de trabalhar com duas autarquias, que são a CVM e o Bacen, pela qualidade técnica dessas autarquias, pela seriedade com que elas conduzem os processos perante o mercado privado. E aqui a gente tem dois representantes excepcionais dessas autarquias. Então, o Mardilson, do Bacen, e o Bruno, com quem eu dialogo e tenho a satisfação aqui de ter como interlocutores há muitos e muitos anos. E é muito bom tê-los aqui. Agradeço aqui pelo serviço público que tem sido prestado, isso em nome da Anfidic.
A gente tem um mundo de FDIC que ele passou por muitas mudanças, a gente tem uma perspectiva de mudança no curto, médio prazo enormes. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje. Eu começo com uma pergunta inicial, que é a perspectiva que essas autarquias têm da indústria de FDIC especificamente e mais especificamente dos multicedentes multissacados. Então, eu gostaria de ouvir aqui tanto do Bruno da CVM como do Mardilson do Bacen, como eles enxergam essa indústria e a importância dessa indústria dentro da visão de cada uma das autarquias. Começo? Vamos lá. Bom, obrigado aqui, Rubens. Obrigado ao Anfidic por mais esse convite, né? Acho que esses eventos são excepcionais, eventos anuais da Anfidic. A atuação da Anfidic também lá junto à CVM, a gente tem muita interlocução e não à toa que a gente acabou promovendo agora, né, últimas 3 alterações. A Anfidic trouxe, olha, 5 pontos ali, em uma reunião comigo, uma reunião com o João Pedro, e realmente a gente conseguiu ali endereçar 3 pontos bem rapidamente para corrigir, né, uma rota ali que não tinha sido bem endereçada no anexo 2 da 175. E essa relação é de longa data. Assim, eu me lembro já de entrando na CVM lá em 2012, já nas primeiras reuniões com o Anfidic na época, em função da 531. Então, é uma atuação, eu acho que muito saudável, né, aqui de trazer os pontos da indústria, o funcionamento da indústria, as particularidades da indústria de multicedente e multissacado, que vem crescendo fortemente desde então, né, desde 2012 para cá, os números mostram isso. E o que a gente vê? A importância da indústria de FDIC. Não à toa a CVM criou, né, em 2021, uma superintendência mais focada em securitização. Então, a gente tem um olhar ali, apesar de um mandato bem amplo ali sobre ativos digitais, sobre crowdfunding, fundo imobiliário, FIAGRO, a gente tem o nosso núcleo principal ali, que é securitização. A gente olha bastante para o FDIC, para as companhias securitizadoras. Hoje a gente tem a própria companhia securitizadora podendo emitir o certificado de recebível com uma característica bem flexível e que traz uma outra alternativa também para essa indústria de multicedente e multissacado, né? Ora olhar para o FDIC, ora podendo olhar para um certificado de recebível, dependendo da característica da operação, do tamanho, da revolvência da carteira. De repente pode ser mais interessante emitir um certificado de recebível do que um FDIC. Eu acho que as coisas se complementam e o objetivo é esse mesmo, trazer produtos distintos com custos diferentes. E a gente tem olhado ainda para esse segmento de multicedente e multissacado das factories, né, do fomento comercial, como algo realmente diferente, com um olhar diferente. Tá? A gente tem buscado fomentar o crédito privado no mercado de capitais, como dar mais crédito via mercado de capitais, né? E não só que o mercado de capitais seja usado para equity, para ações, né? Ou mesmo para debêntures, para companhia aberta. Como atrair mais participantes para o mercado de capitais? E uma das formas que a gente tem visto para atrair mais participantes para o mercado de capitais é atrair mais as empresas de fomento comercial para esse mercado, né? O FDIC multicedente multissacado é um exemplo de sucesso. A gente tem as securitizadoras. E como que a gente consegue alavancar isso, né? Trazer mais players para esse mercado, aumentar esses números, né? Os números de FDICs, os números de securitizadoras. Eu acho que quem mais concede crédito, né, e quem melhor entende o mundo da pequena e média empresa, né, que é o tema aqui do painel, são as empresas de fomento comercial, que é quem que possui uma capilaridade maior, quem está mais próxima do empreendedor e quem entende as suas necessidades, as suas dores, né? E consegue levar um crédito para essas empresas até em um momento de dificuldade. A gente viu isso muito claro na pandemia, né? Enquanto todo o sistema bancário pisou no freio e tirou o crédito, os FDICs, multicedente e multissacado, entraram forte, até em recuperação judicial, né? Então, a gente... de fato, agora, lá na CVM, a gente está olhando para esse setor com muito carinho e buscando entender que passos a gente precisa dar para atrair ainda mais players desse segmento para o mercado de capitais. Tá? Um movimento bem recente agora, que a gente estava até comentando no almoço, é esse da gente olhar para um universo que a gente tem,
que é o crowdfunding, e perceber que ali dentro dá para trazer as empresas de fomento comercial para o crowdfunding, dá para trazer emissões de certificado de recebíveis dentro do crowdfunding. A gente tem olhado para a regra de crowdfunding para fomentar mais crédito do que equity, e por que não, daqui a pouco, a gente pensar também em FDIC sendo ofertados dentro da esteira do crowdfunding. Agora, os certificados de recebíveis já podem. Então, a gente tem visto algumas primeiras operações saindo agora de securitizadoras que estão emitindo dentro do crowdfunding por ser uma via mais rápida, menos burocratizada, com mais dispensas regulatórias para emitir um certificado. Então, dependendo do porte, né, a gente já tem ali o modelo do crowdfunding, que é um porte menor, a gente tem a securitizadora podendo fazer o certificado de recebível num porte médio, e o FDIC, que eu acho que é um produto diferente mesmo, né, com um porte maior ali, para quem tem uma carteira maior. Então, a gente quer, nesses 3 segmentos, atrair ainda mais empresas de fomento comercial para levar mais funding para as pequenas e médias empresas, um funding cada vez mais barato, né? Mais funding, mais barato. Então, esse é a nossa expectativa aqui, expectativa agora total com a nova norma de FDIC, com o FDIC de varejo, né? A gente flexibilizou bastante essa oferta, então tem um público novo que vai poder ser explorado por esse segmento também de multicedente e multisacado, novos investidores, mais funding, né? Junto a esse público. A gente fez uma redistribuição dos papéis também, essa atuação do consultor está muito ligada agora diretamente ao gestor, né, saindo ali do radar do administrador, o que a gente acha que vai dar mais dinamismo também para essa indústria. Então, acho que a gente está bem animado assim, com essa perspectiva nova. Excelente, Bruno. Obrigado. Mardilson. Agora foi. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer aqui ao FDIC pelo convite. É sempre bom para nós, do Banco Central, né, participar desses eventos, compartilhar com a sociedade as nossas experiências, nossa expectativa, né, e também ver o feedback, né, do mercado em relação às ações ou não ações que o Banco Central tem tomado e vem tomando, né. Mas, em relação a esse segmento, Rubens, o Banco Central ele sempre tem, apesar de a sua regulação mainstream, core, o mercado com intermediação, né, o bancário, mas a gente sempre tem participado e acompanhado das discussões junto com a CVM em relação à regulamentação dos fundos, em especial os FDICs, porque a gente enxerga, primeiro, que são veículos, né, digamos assim, que têm sinergias e complementam, né, o mercado de crédito, aqui, olhando do ponto de vista aí, das pessoas, né, principalmente pessoas jurídicas, em especial pequenas e médias empresas, e a gente sabe das falhas do mercado bancário, e a gente vê o mercado sem a intermediação, isto é, usando os veículos dos fundos, em especial os FDICs, como sendo, de fato, né, digamos assim, a forma de como se contestar aquilo que nós, Banco Central, estamos acostumados a regular, que é o sistema bancário, que é o mercado de crédito com intermediação, né? Até como demonstração de que o Banco Central olha com bons olhos e vê a pujança desse mercado de FDIC, as ações que a gente tem tomado de querer, digamos assim, facilitar a forma de como fazer negócio com ativos que estão na mão das pessoas jurídicas, em especial pequenas e médias empresas. Então, a forma de como tornar mais eficiente, né, e mais produtivo e empoderar quem, de fato, tem aquele direito, né, como fazer negócio com aquilo, são as ações que a gente tem tomado, e isso independe de se o negócio vai ser feito com uma instituição financeira ou com um FDIC, né? O objetivo sempre foi de melhorar o ambiente de negociação, né? E, para isso, o Banco Central tem tomado ações, nós temos tomado ações de
digitalizar os títulos, os ativos, melhorar a forma de você constituir, desconstituir ônus e gravame desses ativos, objetos dos contratos de negociação, né? E, principalmente, diminuir a assimetria de informação que existe em torno desses ativos, né? E melhorar a qualidade operacional da liquidação, da negociação, do ônus e gravame, e, principalmente, a qualidade jurídica também. Não à toa que o Banco Central, junto com a CVM, tem atuado, junto com o Congresso, né, na melhoria também do arcabouço legal, né? Até porque, sem ter a competência legal, né, e o mandato legal, não tem como o Banco Central alcançar esses objetivos, né? E aí você vai aqui tocar no assunto de várias ações aqui que a gente tem, e a gente pode explorar melhor esse ponto. E Rubens, tem muito tema de interseção entre Banco Central e CVM, e aí muita gente pergunta, mas a CVM está fazendo uma coisa, o Banco Central não sabe, né, não conversa. Pelo contrário, assim, a gente tem conversas semanais aqui entre as áreas, todas as áreas. A gente tem um encontro trimestral formal de convênio entre Banco Central e CVM, mas o diálogo é constante, troca de e-mails, ligações, reuniões com a equipe do Mardilson lá do Denor, com a equipe do DESIG sobre a SCR. Então, é um trabalho muito conjunto, assim, muito de perto, CVM e Banco Central, toda a questão do registro que a gente enfrentou na norma, a gente conversou muito antes com o Banco Central para entender toda a dinâmica, enfim. Acho que tem bastante tema para a gente explorar e o nosso tempo já começou acabando, né, na verdade. E o objetivo é comum, né? Está escrito ali, ó, evoluir e dinamizar o crédito, né? Não, fenomenal aqui, levantaram a bola para eu fazer a próxima pergunta. Eu acho que esse relógio está errado aqui, está falando que tem 15 minutos, eu entendi que a gente tinha 40 e não 30. Depois avisem aqui a gente. Tem um tema que é um tema que foi muito debatido durante esse ano e gera uma certa confusão aqui conceitual e que eu acho que vale a pena a gente adentrar nos detalhes aqui, porque ele justamente tangencia a competência da CVM e do Bacen e a regulação da CVM e do Bacen. E a questão do registro dos direitos creditórios e das duplicatas escriturais. Então, as duplicatas escriturais, elas foram criadas por lei, uma lei que, inclusive, a Anfidic teve um trabalho de discussão no Congresso sobre o tema, depois, na regulação do Bacen, a Anfidic também trabalhou de uma forma ativa, inclusive na convenção, e essa norma foi recentemente alterada, né, Mardilson? A gente teve mudanças aqui, a própria regulação do escriturador mudou completamente, e eu queria tratar desse tema da duplicata escritural e passar a bola para o Mardilson para ele explicar um pouco aqui a visão do Bacen sobre o tema e do que é a expectativa de cronograma sobre esse tema, para depois a gente tratar do registro de direitos creditórios, e daí eu vou passar a palavra para o Bruno. Mas são coisas que se conectam, mas são questões distintas. Mardilson, palavra com você. Está ótimo. Bom, a duplicata escritural é um grande exemplo do que eu comentei inicialmente, que são ações que o Banco Central toma com o objetivo de alavancar, melhorar, né, o ecossistema, a forma de negociar e, principalmente, empoderar quem, de fato, tem aquele direito na mão. E aí, nós tínhamos uma expectativa do arcabouço inicial regulatório da duplicata escritural já ter sido implementada, né? Mas nós convivemos inicialmente, houve uma demanda de mercado, da gente sair, primeiramente, com a questão dos recebíveis de cartão de crédito, que vocês devem ter acompanhado, né? Houve problemas operacionais de implementação e a gente segurou a entrada da duplicata escritural até para a gente consolidar, maturar melhor a implementação desse ecossistema. Eu chamo de ecossistema, né, porque existe o registro, mas não só o registro, de recebível de cartão, e aprendendo com essa experiência do recebível de cartão, aí a gente sentiu necessidade de fazer alguns ajustes regular,
regulamentares na norma que já estava editada sobre duplicata escritural. Mas os ajustes foi bem, digamos assim, na parte justamente das infraestruturas de mercado financeiro, que são as registradoras, e reforçando um pouco a questão da interoperabilidade, da padronização, né, da convenção que esse ecossistema tinha que estabelecer e implementar. Bom, e obviamente, dado o aprendizado que a gente teve com o recebível de cartão, a gente criou um cronograma de implementação desse ecossistema da duplicata escritural, que ele vem por fases, né, e ele é de médio prazo, né, é uma implementação de médio prazo, até porque tem todo o processo de autorização de escrituração da duplicata escritural, que é uma novidade para o Banco Central, né, e para o mercado também, digamos assim, e principalmente para as empresas. Então, ele vai entrar por fases de autorização, testes, né, das infraestruturas, das escrituradoras, e passa por um período de teste de interoperabilidade entre elas, porque, só para ter uma ideia, hoje está na mesa, se eu não me engano, são 7 registradoras que se candidataram, né, a trabalhar com duplicata escritural, o que exige, né, uma questão de interoperabilidade aí muito forte, né? Então, e a interoperabilidade, ela implica em funcionalidades, né? Você tem interoperabilidade para garantir a unicidade da duplicata, tá? Ela tem a interoperabilidade para garantir que o contrato que está negociando aquela duplicata, ela não importa onde aquela duplicata está sendo registrada e não importa por onde aquele contrato entra, o efeito daquele contrato, ele alcança universalmente, né, todas as registradoras e, inclusive, multissacadores, tá? Ou multissacados, né? Sacadores aqui são multicedentes, né? Então, isso depende da interoperabilidade, está funcionando direito, e a interoperabilidade, no que diz respeito também à portabilidade, né, dessas agendas de duplicatas de uma registradora para outra, a critério do cedente que quiser mudar, né, da sua escrituradora, né? Então, esse processo ele vai entrar em fase. Dando um contexto de horizonte de tempo, eu diria que, seguindo um caminho feliz, né, seria início de 2025, que estaria começando as primeiras operações nesse ecossistema, tá? Que a gente espera que isso aconteça, tá? E aí, Rubens, seria isso, né? E Mardilson, dando um resumo aqui da duplicata escritural, do que a gente entende, diga se tem alguma coisa equivocada aqui. A duplicata, ela passa a ser... Primeiro você vai ter um contrato entre o sacador e um escriturador. Daí a duplicata, ela surge e ela nasce escrituralmente. Então, neste contrato, o sacador se obriga a só emitir duplicatas escriturais. Isso é uma exigência contratual que foi colocada na norma. O Bacen exige que o contrato conste esse tipo de informação. Então, desse modo, você vincula essa duplicata escritural à emissão da nota fiscal, por exemplo, relacionada àquele produto a ser entregue, e você tem um elemento da unicidade, isso vai ser registrado numa registradora, você vai ter que ter interoperabilidade entre as registradoras e todas elas conectadas, então, com a informação daquela duplicata. Além disso, você tem um elemento adicional aqui, que é equivalente ao que acontece em relação ao que acontece com os recebíveis de cartão, que é o controle do fluxo de pagamento. Então, se essa duplicata for transferida, por exemplo, vendida a um FDIC ou a uma securitizadora, não vai se precisar fazer nada para que o fluxo de recurso chegue na conta do cessionário desta duplicata. Então, a ideia é um arranjo aqui universal, como você bem colocou na sua colocação. É isso, Mardilson? É isso, né? Por isso que a gente chama de ecossistema. Ele é mais do que o registro puramente simples, né? Ele, além de ter o registro, que de acesso aberto para qualquer agente da economia, obviamente, sempre com o desejo do cedente querer
consentir com aquele compartilhamento da sua agenda de recebível mercantil, agenda de duplicado escritural, e uma vez que ele é negociado, a liquidação é garantida que vá para quem de direito assumiu aquele ativo financeiro, quer seja por meio de uma cessão fiduciária, quer seja por meio de uma cessão definitiva, né? Esse ecossistema vai ter esse controle e garantir que aquela duplicata não seja negociada 2 vezes, né? Bem fundamental, e isso sempre com conforto legal, jurídico, com base na lei, né? E o operacional vem acompanhando isso, né? E o importante, quem é que acessa isso? É o que eu disse, pode ser um fundo, pode ser uma instituição financeira, ou pode ser a cadeia produtiva, entre do sacado e sacadores, né? Eles podem acessar. Então, a negociação pode ser direto entre eles também, né? O recebível mercantil, a duplicata escritural, ela pode ser negociada aí entre as próprias empresas também, né? E isso estaria dentro do ecossistema. E é um ponto importante que você falou, Rubens, é justamente por meio do contrato entre o sacador, que é o cedente, e o escriturador da duplicata escritural, e a norma ela coloca isso por fase, né? Primeiro as grandes empresas, depois as médias empresas, que, uma vez que houve esse contrato, né, toda a emissão, recebível mercantil gerado pelo cedente, ele, para ser negociado, ele tem que passar pelo processo de escrituração, porque aí você atrai todo, né, os ativos para o mesmo ambiente, porque senão a gente teria, digamos assim, voltaria aos problemas de duplicidade, que é o pior do mundo, né? A gente teria um risco adicional aqui, né? Muito bem, então esse é o universo duplicata escritural. E daí a gente tem um outro universo. A 175, o anexo 2 da 175, como praticamente todos de vocês aqui sabem, ele passa a exigir para os direitos creditórios passíveis de registro que esses direitos creditórios sejam registrados. E aqui a gente está dizendo, e estamos falando não de um direito creditório que nasce escritural. Não, é um direito creditório que nasce de outras formas e deve ser levado a registro uma vez que seja adquirido por um FIDIC. E aqui eu quero passar a palavra para o Bruno para ouvir o que é a percepção da CVM, quer dizer, quais foram os motivadores de trazer essa exigência. O que a gente imagina aqui de benefício para o mercado, o que são as preocupações aqui de fundo da CVM sobre o tema. Legal, Rubens. É um ponto, acho que foi o mais debatido aí, né, da audiência do FIDIC, e até do pós-audiência também, e continua sendo debatido. Qual é o objetivo principal ali, né? A gente entendeu esse modelo de registro com o Banco Central, né, essas autorizações que vêm sendo concedidas para as entidades registradoras de ativos financeiros, entendeu que não é só um carimbo ali para o direito creditório, para o ativo financeiro, implica num serviço maior do que só um carimbo, só um mero registro. É lógico que a gente não é igual ao mundo da escrituração, né? Quando você tem um registro e a escrituração, você fecha um ciclo completo, mas eu acho que os ativos eles estão caminhando para esse mundo, né? Ainda uns mais rápido, outros mais lentos. A gente já tem os ativos de cartões plenamente registrados, com interoperabilidade, então isso já funciona. Na norma de registro, a gente quis trazer a entidade registradora ali para ter esse olhar sobre a carteira do FIDIC como um todo, para os direitos creditórios, para ajudar nessa conciliação também com o SCR. Hoje as registradoras elas estão autorizadas a acessar o SCR também, e isso foi também fruto de conversas com o Banco Central, onde o Banco Central viu essa perspectiva de trazer as registradoras para dentro do universo de FIDIC, para ser mais um player de conciliação, né, já que elas trabalham de uma forma mais integrada do que os custodiantes, né, o custodiante, cada um trabalha ali da sua forma isolada. Então, a gente entendeu que era benéfico trazer, mas também a gente liberou o custodiante praticamente dos FIDICs. Na hora que você contrata a registradora e tem o ativo financeiro registrado,
o FDIC não é obrigado a contratar um custodiante de direito creditório, toda a responsabilidade fica com o administrador e com o gestor, né, dentro ali das suas segregações de funções. Então, o registro, a gente, obviamente, que ainda não está num nível de ter todos os ativos passíveis de registro. Então, acho que o primeiro movimento nosso foi interpretar o que é o passível de registro, uma interpretação talvez mais óbvia e literal, aquilo que é possível ser registrado numa entidade registradora autorizada pelo Banco Central a registrar aquele ativo financeiro. Então, o Banco Central também ele autoriza ativo por ativo. Não é? Quando você olha no regulamento das entidades registradoras, ela tem ali os ativos que o Banco Central autorizou que ela faça o registro, e dentro da modalidade da Resolução 4593 do Conselho Monetário, que diz ali, de forma principiológica, o que é um ativo financeiro sujeito a registro. Né? Então, se entrar naquele conceito, que foi o objetivo que a gente divulgou agora no ofício circular número 8, né, o último que saiu, e a gente explicou um pouquinho isso. O que levar a registro? O que enquadra no conceito de ativo financeiro da 4593, mas, além disso, a gente reconhecendo que tem um processo ainda de integração entre as entidades registradoras, de interoperabilidade que não está funcionando para a totalidade dos ativos financeiros, a gente também reconhece que se tem mais de uma entidade registradora atuando sobre aquele direito creditório, e elas ainda não têm aquela interoperabilidade rodando, aquele ativo financeiro, para o FDIC, ele não é passível de registro ainda. Tá? Ele vai ser passível à medida que elas estejam interligadas, e isso porque um dos objetivos do registro também é minimizar o risco de uma dupla cessão. Né? É ter uma garantia mínima da unicidade daquele direito creditório no universo dos FDICs, por enquanto a gente não tem toda a economia registrando e escriturando direitos creditórios, como vai ser o caso da duplicata escritural. Na verdade, como é o caso de cartões, né? Duplicata escritural, acho que a gente ainda vai ter uma curva ali de escrituração de todas as duplicatas, já que a lei permite ainda a existência da duplicata física. Então, pode ser que haja ali um sacado que só trabalhe com duplicata física, que não tenha cedido para a instituição financeira, e ele nunca escriturou. Mas é uma conversa que a gente vem tendo com o Banco Central também. Olha, o CVM, como que vocês acham que dá para estimular depois os FDICs a só trabalharem com a duplicata escritural? Não é? E é um dever de casa que a gente tem lá. Não é? Será que para a FDIC, para a securitizadora, né, para o mundo de mercado de capitais, entrou no mercado de capitais, vai ter que trabalhar com a duplicata escritural? É uma avaliação que a gente pode fazer também. Tá? Ainda não tem nada maduro nesse sentido, né? São conversas, mas, assim como o registro também foi uma conversa muito nossa com o Banco Central, lá atrás, quando a gente quis mudar a resolução do Conselho para abrir para o varejo, né, a gente levou vários condicionantes, e dentre esses condicionantes foi colocar a entidade registradora no circuito. Uma outra conversa nossa também muito ativa com o Banco Central agora, que é abrir o SCR para consulta, né? Primeiro, para colocar os dados dos FDICs no SCR para o público consultar, e abrir o SCR também para os gestores não regulados do Banco Central, né? Para a gente ter ali os regulados CVM acessando o SCR. A gente já está chegando num nível de conforto bom para dar esse passo. O primeiro passo era melhorar a qualidade, e a Anfidic atuou de uma forma brilhante aqui nessa interface CVM, Banco Central, o que falta, o que está errado, o que precisa, junto aos administradores, junto à Ambima, e a qualidade melhorou muito. Então, a gente já está num passo ali de construir agora uma regra CVM para trazer governança para os gestores que queiram acessar o SCR. E parte dessa negociação implica também o registro. Por quê? Para o Banco Central traz um conforto adicional ter as registradoras conciliando as posições ali, né? Alguém independente olhando o que está sendo enviado, olhando a carteira do fundo e fazendo essa conciliação no SCR. Então, tem todo um contexto, né, que está por trás de trazer a entidade registradora para o jogo. É um mercado ainda em evolução, não está perfeito, mas que tende a melhorar a cada ano, a cada passo. E agora a gente tem visto um movimento das registradoras em se interconectar, interoperar ali, para poder trazer mais FDICs para o seu universo. Tá perfeito, Bruno.
Eu tenho tempo para mais uma pergunta? Produção? Não? Vermelhinho piscando ali. Caramba, isso aqui foi... Me enganaram, então. Me enganaram no começo. 40 minutos foram 40 segundos. Começou com 30, mas tudo bem, o que a gente vai fazer aqui? Então, agradecemos a todos, a Anfidic aqui pelo... Clever. Foi 30. Começou no 30? Começou no 30. Ah, então achei que eu estava Então temos mais 10 minutos, pessoal. Isso, muito bom, muito bom. Quem não chora não mama, né, Rui? É isso aí, é isso aí. Só para esclarecimento, né, o SR é o Sistema de Informação de Crédito do Bacen. Então, todas as instituições financeiras têm uma obrigação de encaminhar a informação de todas as operações de crédito que elas fazem para o Bacen. Isso tem uma importância para fins de supervisão do Bacen conseguir acompanhar o endividamento das empresas, mas também tem uma outra função muito importante, esse sistema é acessível pelas instituições financeiras. Então, na hora de conceder um crédito para qualquer empresa, as instituições financeiras podem acessar o SR e entender o nível de endividamento dessas empresas. Os FDICs têm a obrigação de encaminhar essas informações para o SR. No entanto, essas informações não estavam sendo recebidas e o encaminhamento dessas informações também não estava sendo feito de forma adequada. Então, o papel e o trabalho que a Anfidic teve durante esse ano, em conjunto com o Bacen e com o CVM, foi tentar organizar essa questão do SR para que o envio de informações fosse feito de forma adequada e essas informações fossem recebidas e que elas passem a ser passíveis de acesso também pelos gestores, que não são regulados pelo Bacen, mas são regulados pela CVM. Então, no contexto do convênio entre CVM e Bacen, isso poderia acontecer. Então, esse é um processo em curso que deu ótimos passos durante todo esse período. O que eu vou trazer aqui de pergunta, fazendo um gancho na sua resposta, Bruno, e essa pergunta vai tanto para o Mardilson como para o Bruno, é uma questão que o mercado tem feito. Qual que é a responsabilidade das registradoras no contexto desse registro? As registradoras, elas têm uma autorização do Bacen para realizar o registro. O que eu entendi aqui da sua colocação, Bruno, é que não é simplesmente dar publicidade, né? É mais do que dar publicidade, mas é garantir a exigibilidade, é verificar a existência, ou é algo próximo disso? Então, gostaria de fazer essa pergunta aqui, talvez um pouco mais capciosa para vocês dois. Gostaria muito de saber aqui a percepção de vocês. Posso? Bom, essa atividade de registro, né, ela já vem lá no Banco Central há um certo tempo. Antes mesmo da reforma do sistema de pagamento brasileiro, lá em 2004, já havia a CETIP fazendo registro, né? E o mote era, de fato, dar transparência para o mercado, melhorar a qualidade da informação sobre aquilo que está registrado, né? E o Banco Central, no seu papel de supervisor, também, né, melhorar a sua atividade de supervisão. Só que isso evoluiu ao longo do tempo, né? Antes dessa evolução, existia também, assim, nem todo ativo ele é passível de depósito centralizado, né? Eu vou botar aqui um ponto de interrogação, porque há uma discussão jurídica enorme sobre isso, mas o fato é que existem categorias de ativos que não são passíveis de depósito. Contrato é passível de depósito ou só de registro, né? Então, existe uma discussão aí meio jurídica, filosófica, mas que não foi vencida. Mas o fato é que existem ativos que não eram passíveis de depósito e eram passíveis de registro. E a liquidação, o que ocorria em cima daquele ativo, ele tinha que passar por um sistema de liquidação autorizado também pelo Banco Central. Então, a conversa ou a integração entre o sistema de registro desse ativo, que não é passível de depósito, e o sistema de liquidação, era muito importante, do ponto de vista sistêmico, para o Banco Central, que essa integração fosse, digamos assim, quase que natural. Tanto é que, na Lei 10.280, a lei do SPB,
ela não tinha um nome de registro e nem de depósito. Era Sistema de Compensação e Liquidação. Sistema de Compensação e Liquidação. Tudo era sistema de compensação e liquidação. Isto é, a registradora, a depositária, era um sistema de compensação e liquidação. Só que isso evoluiu, não só no Brasil, no mundo. O CPMI, que é o Fórum Internacional, debaixo do BIAS, que regulamenta essas atividades, também evoluiu nesses conceitos. A entidade registradora, a entidade depositária. Não é à toa que todo derivativo é registrado, né? Até por força de lei e tal. Então, isso vem de não só experiências de crises, mas também de recomendações de organismos multilaterais. E, com a evolução, veio a Lei 12.810, que aí sim reconheceu a atividade separada de registro e a atividade de depósito. E mais, essas entidades registradoras e depositárias ganharam uma outra função, por lei, que é a constituição do ônus e gravame, né, para efeito de transparência perante terceiro, né, afastando o cartório, né, dos ativos financeiros que são registrados ou depositados, o ônus e gravame se dá ali, né. Então, com a evolução, né, hoje, essas atividades, elas desempenham, sim, uma importância muito grande nesse ambiente de negócio com esses ativos ou valores imobiliários, né? Daí esse processo que nós estamos ainda evoluindo, né? Começou aí, digamos, de uma forma mais sistemática com recebíveis de cartão, estamos evoluindo para duplicado escritural, títulos agrários, CCB, né? Sem prejuízo de que qualquer negociação privada já poderia, o ônus e gravame daquela negociação, acontecer em qualquer registradora ou depositária, mas sem uma regulamentação de ecossistema. Quando eu falo regulamentação de ecossistema, não se atendendo apenas à atividade de registro pura, mas todos os impactos ou consequências que pode haver numa negociação. O foco é a negociação e não o registro, né? O registro é uma consequência para eu ter uma boa negociação. E para ter uma boa negociação, eu tenho que ter o registro, eu tenho que ter a liquidação e tem que ter, reconhecidamente, a questão dos gravames, da troca de titularidade de uma forma sistemática e juridicamente sustentável, né? E essa foi a evolução que esse sistema teve ao longo do tempo, né? Tanto do ponto de vista de registro e de depositário. E aí, com esse processo de digitalização, apareceu para o Banco Central, que é uma atividade muito comum para a CVM, que é a escrituração. O Banco Central nunca falou sobre escrituração, né? Porque o Banco Central regula banco, título bancário. Quem é o escriturador natural do título bancário? O banco, né? Mas, quando se deu o poder ao Banco Central de tratar duplicado escritural, né, os títulos agrários, né, aí mudou de figura. Apareceu uma figura aí que não necessariamente é o banco, né? O escriturador de duplicata vai ser banco? Imagina, se o Banco Central só pode escriturar duplicado escritural, banco. Acabou o mercado para os FDICs. Né? A gente, obviamente, não foi nessa linha. Quem é que escritura duplicado escritural? A gente designou as registradoras e as depositárias, porque aí ela tem sinergia e ela é independente de quem está negociando esse ativo, até porque ela não pode negociar esse ativo, né? Então, é uma evolução que a gente está passando, é novidade para todos, inclusive para nós no Banco Central, para o mercado, e principalmente para as empresas, né? Eu acho que vai ter que ter uma curva de aprendizado aí. As empresas vão ter que, claro, empresa de grande porte é uma coisa, mas quando você vai diminuindo o porte da empresa, mais pulverizado, e aí a capilaridade começa a pegar, né? De chegar nesse público mais massificado. Eu não sei se aí eu respondi, Bruno, falei demais também. Obrigado, Mardilson. E aí, Bruno? Eu acho que eu posso só fazer alguns complementos rápidos aqui, né? A questão do registro, da registradora para o FDIC, né?
a gente olhando ali para as competências da 4593 e até nas interações nossas lá com o Banco Central, com o próprio DEORF, né, que faz as autorizações lá, a gente entende que não é só aquele carimbo do registro, né? A própria resolução do Conselho Monetário Nacional, ela traz ali as competências para a registradora como um acompanhamento do fluxo da operação, por exemplo, né? Pode ter ainda, a gente sabe que tem ainda limitações ali nesse acompanhamento, que implica ela acessar a liquidação daquele ativo, né? Mas é um caminho que a gente está tentando incentivar. Não à toa que nesse ofício circular a gente já trouxe ali algumas questões que talvez o administrador possa considerar na contratação da entidade registradora, que é ela dar esse apoio no fluxo, né, e na conciliação da carteira do FDIC, né, ela não vai ter só aquele papel ali de recebi, carimbei aqui e depois não quero mais saber o que está acontecendo com aquele ativo, né? E ela precisa, de fato, acompanhar a vida daquele ativo no pós-registro para subsidiar também o administrador na conciliação da carteira. Então, eu acho que esse é um ponto importante, assim, é um passo que o administrador, colocando isso nos seus contratos com as entidades registradoras, a gente vai estar incentivando ainda mais esse ganho de eficiência do registro. Muito bom. Bruno, agradeço imensamente, Mardilson. Agradeço ao Anfidic pelo convite, pela organização do painel. Muito obrigado a todos. E é isso. Obrigado.